Amém? Juízes 16, versículo 21. Então, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Esse versículo conta uma parte da história de um homem muito conhecido. Se você não sabe de que eu estou falando, aí você tem o dever de começar a escola Fundamentos no domingo. Se você conhece, você tem o privilégio de fazer parte da escola classe Fundamentos no domingo. Mas eu estou falando de Sansão e eu quis começar este momento, esta manhã, com este versículo, porque ele é um versículo forte. Vocês concordam comigo? Aqui diz que pegaram Sansão, vazaram os olhos dele, furaram os olhos dele e fizeram ele ficar cego. E o fizeram descer a Gaza, que é uma região, e amarraram as mãos dele, ou os pés dele, com cadeias de bronze. E ele ficava virando um moinho. Você já deve ter visto isso em filme, na escola bíblica, enfim. Essa é a cena de um homem de Deus, Sansão. Que situação, queridos. Preso, com os olhos furados e girando um moinho interminavelmente, sem rumo. A palavra vai dizer depois que ele é levado a um lugar onde os inimigos dele riem. Ele é levado para divertir os seus inimigos. Esse é Sansão, um homem de Deus. Levado para fazer graça, para que todos rissem e se divertissem às custas do homem de Deus chamado Sansão. Mas quem é Sansão, queridos? Você vai encontrar a história dele em Juízes, a partir do capítulo 13, você vai conhecer um pouco da história de Sansão. Sansão é um milagre. Sansão nasceu de uma mulher que não podia ter filhos. A mãe dele era estéril. Mas Deus operou um milagre em Sansão e veio à vida. Antes dele vir, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus desceu e conversou com ela, e depois com seu marido Manoá, e passou para ela e para ele o pai. Quem seria Sansão? Sansão nasceu com uma promessa. Sansão nasceu com um propósito, e não é um propósito que ele veio a conhecer ou buscar, não. Deus desceu do céu e falou: ele será um nazireu, ele será um consagrado a mim. E ele vai começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Deus falou. Então, a mulher que recebe essa palavra fala com o marido, e o marido, então, desesperado, fala: não, precisamos falar com esse homem que era o anjo do Senhor, para saber como cuidar dessa criança preciosa. Queridos, quem gostaria de crescer num lar desse, onde o pai, onde a mãe vão a Deus perguntar: como eu posso tratar essa obra-prima do Senhor, esse homem que é consagrado, que é separado, como eu posso fazer? Então Sansão, ele tinha uma promessa, ele tinha um propósito definido por Deus, ele tinha uma família que provavelmente cuidou dele a vida toda, assim como Maria cuidou de Jesus, Maria e José, sabendo quem era aquele escolhido. Quantos gostariam de ter tido uma vida assim? Quantos gostariam de saber que Deus, que seu pai falasse: Deus desceu, porque eles sabiam. Depois lê lá no capítulo 13 de Juízes, Manoá e sua esposa sabiam que tinham falado com Deus. Quantos de vocês gostariam de falar assim: Deus desceu, o pai,
Deus desceu e falou que você vai ser um grande ministro de louvor, ou vai ser um grande pregador, e a sua pregação atingirá a Ásia Menor. Quanto gostaria de ter um propósito desse e ser cuidado dessa maneira pelos pais? Pois Sansão foi. Como eu citei, Sansão era um nazireu. O voto do nazireado era um voto de consagração instituído pela lei. Você vai encontrar isso no número 6. E rapidamente, você também deve saber, existiam 3 coisas que um nazireu, alguém consagrado a Deus, precisava fazer. Precisava se abster ou não comer do fruto da vinha. Então não podia beber vinho, não podia comer uva, não podia ingerir nada que fosse do fruto da vinha. Não podia ter o cabelo cortado. E não podia estar impuro, tocar em nada que fosse impuro, nada que fosse morte, cadáveres. Essas eram as 3. Claro, seguir toda a lei que existia na época. Então ele não podia, inclusive, tomar filhas de outros povos como esposa. Esses eram os requisitos para ser um nazireu. E assim, Sansão foi crescendo. Mas, irmãos, como é que um homem que cresceu nesse lar com toda essa pompa, com Deus falando quem ele seria, como é que esse homem acaba rodando um moinho com os olhos furados, sendo anedota para os seus inimigos? Por que Sansão, um homem, talvez não, eu acredito que seja o homem mais forte da história, capacitado por Deus, por que um homem desse acabou rodando um moinho com os olhos furados? Nessa manhã eu quero pegar essa história que você conhece e tentar dividir com vocês algumas reflexões que Deus falou comigo. Claro que há milhares mais, e espero que Deus fale com vocês, e quero saber também se Deus falar algo novo que eu não tenha colocado aqui, compartilha comigo. Mas é importante, e eu lembro de Romanos, capítulo 15, quando Paulo diz assim, que tudo que foi escrito, queridos, na Bíblia, foi para nosso ensino. Amém? Então você não precisa cometer, nem eu preciso cometer os erros que Sansão cometeu. Eu posso aprender com os erros dele, e isso é muito sábio da nossa parte. Então, que isso seja rema na nossa vida, que nós aprendamos com aquilo que aconteceu com Sansão. Primeiro ponto que eu queria falar, e eu não posso dar os créditos, porque eu não lembro, se até eu lembrar, uma frase muito boa que diz, alguém pregando, não sei nem se foi o pastor Marcelo, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não cai. Um homem e uma mulher de Deus, todo mundo fala, né? Fulano caiu, fulano está desviado. Um homem de Deus, ele não cai, ele vai caindo. Amém? Você entende que você não vai acordar um dia crente, orando, jejuando 3 vezes por semana, e um dia você acorda e fala assim, não, agora não quero mais Deus. Ou um pastor que jejua 40 dias, 3 vezes ao ano, e busca e tem seu devocional, um dia acorda e adultera. Um homem de Deus não cai, queridos, um homem de Deus vai caindo, isso foi acontecendo com Sansão. E é isso que nós precisamos estar atentos. E eu quero pontuar algumas características de Sansão que o texto vai nos mostrando, que são impressionantes para um homem da estatura espiritual de Sansão. E que, em nome de Jesus, não vai nos acometer. A primeira coisa, e eu acho que é daí que flui todos os problemas de Sansão, é o narcisismo, o egocentrismo, o individualismo e egoísmo, tudo junto. Sansão era egocêntrico. Tudo era ele e para ele e por intermédio dele. Você vai ver no livro de Juízes, história de homens que são levantados num período em que cada um fazia o que queria, o povo se corrompia, então o povo orava, Deus levantava um juiz, Jefté, Gideão, Débora e Baraque, enfim, tem alguns
Tem o Olan que não fez, só morreu, né? Mas Deus levantava juízes, e todos esses juízes andavam com os seus exércitos e venciam batalhas em nome do Senhor e em nome do povo, e livrava o povo. Agora, na história de Sansão é muito engraçado, queridos, porque todas as batalhas de Sansão são batalhas pessoais. Todas as batalhas que ele luta são por questões pessoais dele. Que é algo mais egocêntrico para um homem chamado por Deus para livrar um povo? Todas as batalhas que Sansão vai ter na palavra é por alguma coisa que ele quer para ele mesmo, se livrar de alguma coisa, uma vingança dele. Todos. Deus usa isso para livrar o povo? Sim. Mas há dentro de Sansão um egoísmo, um egocentrismo. Então, as batalhas que Sansão vai ter mostram interesses pessoais. Ele andava sozinho, queridos. Você já reparou isso? Sansão andava sozinho. Sempre ele está sozinho. Tinha lá os companheiros, até os filisteus, a gente vai ver um pouquinho disso. Mas ele era um homem que andava sozinho, um exército de um homem só. Só que nós somos chamados, queridos, para andar em comunhão. Nós somos chamados para andar em relacionamento. Foi assim desde o início. Deus não acredito que Deus quis que Sansão fizesse isso. Que fosse o exército de um homem só. Deus mesmo quis andar com o povo. Deus mesmo quis habitar entre o povo. Deus chama Israel de seu povo. Sansão amava a si mesmo. E amava estar sozinho e receber a glória por tudo isso. E desse egoísmo, desse egocentrismo, desse individualismo, flui algumas características que eu quero que você preste bastante atenção. Vamos ler Juízes capítulo 14. Então, Juízes 13 conta a história dos pais de Sansão. E a história de Sansão, propriamente dita, começa com ele já adulto também. Juízes 14, versículos de 1 a 3. Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma filha dos filisteus, que eram os inimigos, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: viu uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe, que estavam cuidando dele desde a infância, sabendo quem Sansão era, porém seu pai e mãe lhe disseram: não há porventura uma mulher entre os filhos dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao pai. Olha o que Sansão vai responder: toma-me esta, porque só desta me agrado. Então Sansão vai no meio do arraial dos filisteus, lá onde ele não deveria nem andar, está lá andando no meio do povo que não era dele, olha e vê uma menina e se agrada dela. Volta para o pai, fala assim: eu quero aquela lá, ó, aquela lá. Agradou os meus olhos, eu quero ela. Aí o pai e a mãe falam assim: não, meu filho, peraí, você não conhece a lei, você não pode tomar a filha dos inimigos, você tem que casar com alguém aqui, parente, com alguém do povo. Me toma aquela, porque é ela que eu quero. Sansão era obstinado, querido. Sabe o que é obstinação? É um apego muito forte àquilo que você acha. Apego total às suas próprias ideias. Eu acho que é assim, eu quero assim, eu vou fazer isso. Você tem uma resolução e você se apega a essa resolução de uma maneira que você se torna um obstinado, um cego. Você vira birrento e teimoso. 1 Samuel vai dizer que a obstinação é como o pecado de idolatria. Pensa num pecado que Deus abomina. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém.
E quando você idolatra alguma coisa, você está colocando esta coisa no lugar de Deus. E a obstinação é colocar o seu próprio pensamento, suas próprias resoluções, aquilo que você acha na frente daquilo que Deus diz. Sansão podia ter mulher que quisesse, queridos. O cara era o Superman. Pensa. A mulher chega para ele e fala assim: Sansão, você consegue abrir um pote de azeitona? Cara, o cara era o cara. Sansão era o cara. Era o top one. Ele podia ter a mulher que ele quisesse. Mas ele não quis, porque a obstinação dele queria aquilo que ele tinha visto. E a obstinação normalmente é assim, querido. Nasce de um desejo do nosso coração, que nasce de algo que você vê. Assim também é o ciclo do pecado, né, pastora Adriana? Mas a obstinação também começa com algo que você vê, que você deseja e pronto. E aí você não quer mais ouvir ninguém. E sabe o que acontece muitas das vezes? Nós, pastores, dá para escrever um livro. Muitas vezes as pessoas obstinadas colocam palavras na boca de Deus. Porque Deus está me falando que eu preciso fazer isso nessa semana. Aí na semana que vem, Deus está me falando que o meu ministério, na verdade, não é esse, é aquele. Aí daqui 2 semanas, Deus está me falando. A própria obstinação cega a pessoa, e acaba deturpando e distorcendo a visão daquilo que Deus realmente tem. Por isso eu quero que você e eu, queridos, façamos a oração. Sonda-me, Deus. A oração de Davi. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto, para onde eu tenho que ir. A tua voz é quem vai me guiar, não os meus pensamentos, a minha obstinação. Vocês estão comigo, queridos? Não podemos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Que nós sejamos copiadores de Paulo, que deixava de lado tudo para conhecer Jesus. Então, o primeiro ponto, obstinação. Segundo ponto, eu vou ler rápido. Juízes 14, de 5 a 10. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois, a mulher que ele tinha gostado. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, para casar com ela, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços, sei lá. Então, a história está contando que então Sansão está descendo, e eu acho interessante isso. Dizem que foi Samuel que escreveu Juízes, não sei se isso é real. Mas quem escreveu é forte, né, irmão? Porque rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Eu fiquei olhando, meu Deus, mas deve ser difícil rasgar um cabrito, né? Mas ele rasgou o leão. E lembre-se que eu falei que o voto do nazireado, ele não permitia que você tivesse contato com o morto, com coisas impuras. Pois o Sansãozão diz que ele está indo e ele provavelmente lembrou que ele matou o leão com as próprias mãos, e a palavra diz que ele sai para ver o trunfo da sua vitória. Devia estar olhando aquele leão e falar assim, mas eu sou o cara mesmo. Rasguei como quem rasga um cabrito. E lá tinha um favo de mel, e ele toma daquilo, e ele come aquilo. Queridos, isso é, dentro daquilo que eu estou traçando, eu falei de obstinação. Isso são 2 coisas que eu queria pontuar: desobediência
plena ao mandamento de Deus e tolerância. E eu vou mostrar por que tolerância. Então, Sansão descumpriu uma ordem de Deus de não tocar em nada morto. E é pregação pronta, porque o mel estava dentro de algo podre. E muitas vezes os nossos lábios querem um mel que está dentro de algo podre, querido. Você sabe que é podre, mas aquilo é tão gostoso. Sansão sabia que não podia, mas o mel era tão bom que dividiu com os pais. Então Sansão, irmãos, descumpriu uma ordem cabal de Deus, um dos 3 pilares do voto do nazireado, foi e tomou aquele mel. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Sansão morreu? Não. Sansão perdeu a força? Não. Sansão continuou exatamente como ele estava? Sim. E aí mora o perigo, queridos. Aí mora o perigo. Porque quando pecamos, o juízo ainda não vem imediatamente. Mas pode ser que venha. Mas nós pecamos. Espiritualmente vem. Mas você não morre se você vê pornografia, a não ser que, enfim, em alguns casos específicos, mas você vê uma pornografia, você não vai morrer. E está tudo certo, deu certo dessa vez. Semana que vem, vejo de novo. Cometi uma fraude, está dando certo? Eu não estou morrendo? Não está acontecendo nada comigo? E isso vai nos cauterizando de uma maneira que cauterizou Sansão, de que está tudo certo. Esse voto nazireado também não é essa coisa, né? Porque se fosse, eu tinha morrido. Se o voto nazireado realmente fosse real mesmo, eu perdi a minha força. E Sansão foi se envolvendo, E aí diz que então ele vai casar com a filha de Filisteu e prepara um banquete. Só que eu não sei se você sabe, eu descobri essa semana, na verdade descobri ontem, que os filisteus eram povos que amavam bebida alcoólica. Pode procurar isso, irmãos. Eles tinham vinhos, então vinho e cerveja era com os filisteus. E aqui diz que ele fazia um banquete, porque era costume dos moços dali, dos filisteus, fazerem. Você acha que tinha bebida na festa dele ou não? Com certeza. E quem come o mel de dentro de um cadáver, provavelmente toma uma bebida que não pode tomar também. Porque eu ia falar um negócio, mas ia ficar estranho. Já estou mesmo. Coloquei o pé ali, agora esfrego. Então, Sansão não estava muito preocupado com as leis do Senhor. E foi assim. Ele fez uma festa. E ele se casou com a Filisteia, irmãos. Podendo se casar com a Miss Israel, ele podia casar. A mulher mais idônea e sábia que ele podia escolher, ele preferiu casar com a Filisteia. Mais para frente na história de Sansão, você vai ver que ele se envolve com pelo menos uma prostituta. Se a gente não contar Dalila como prostituta. Porque a palavra não diz claramente que ela era prostituta. Mas uma claramente era. Então, no mínimo, ele se envolveu com uma prostituta. E esse é o ponto, porque Sansão fazia tudo que era errado e tudo continuava dando certo. O poder e os livramentos de Deus continuavam. Nada de mal acontecia àquele homem. Exteriormente. Internamente, interiormente, as cadeias iam crescendo. Interiormente, ele já estava rodando aquele moinho cego, queridos. Você entende isso? Durante a vida dele, enquanto ele estava sendo o cara, o diabo já estava furando os olhos dele e já estavam colocando ele para girar um moinho sem fim. E já estava rindo dele, como no final aconteceu com os filisteus rindo dele.
Alguns cultos atrás, sei lá, eu preguei sobre isso, e foi forte. Eu vendo depois na internet, eu falei, nossa, ficou forte isso. Mas é sobre isso que eu falei. Se você quer caminhar a carreira cristã com pecados não confessados, com pesos, queridos, você vai ser piada para os demônios. Se você abertamente quer fazer isso, se você, como Sansão, sabe o que tem que fazer e você não faz, ainda que o resultado do seu ministério seja, ainda que Deus use você, como usou Sansão, você está num caminho de estar cego e girando um moinho sem fim. Então Sansão desobedeceu e foi tolerante, porque ele tolerou não só o pecado, mas ele tolerou a cultura filisteia. Ele tolerou. Jovem, o que você tem tolerado? O mundo está aí enfiando goela abaixo de vocês vários padrões. Você tem tolerado? Ou você tem sido aquele Daniel, aquele Sadraque, Mesaque e Abednego que não se curva? Ou não, tudo bem, isso todo mundo faz. É sobre isso que estou falando, queridos. Tolerar é abrir concessões. Ah, mas o crente tem que tolerar as diferenças. Não. Deus tem que amar. O cristão tem que amar, não tem que tolerar. Se você ama uma pessoa, você não tolera o pecado dela. Você ama. É muito mais fácil tolerar do que amar e confrontar, queridos. Se um dia e o Davi está ali, ele pode dizer, se eu vejo o meu filho cometendo um pecado, eu posso tolerar o pecado dele. Ele fala, não, mas todo adolescente faz isso. Ou eu posso amá-lo e falar assim, cara, vem cá que você precisa ser corrigido. Então, não tolere. Sansão era tolerante e desobediente. Terceiro ponto, quero correr. Impulsividade. Eu não vou ler o texto, mas você vai ver que a partir do capítulo, do meio do capítulo 14, e o capítulo 15 vai falar sobre como Sansão agia. Sansão, pensa num cara impulsivo, cara. Eu também acho que se eu fosse forte do jeito que ele é, talvez eu fosse. Imagina, João, você no carro, alguém fecha você e você sabe assim, não, cara, eu pego o carro do cara aqui com a mão, cara. Ele era impulsivo, tudo que ele queria ele resolvia na hora, ele fazia. Então nós vamos ver, a partir do meio de Juízes 14, que Sansão, ele faz uma série de coisas. Então você vai ver ele brigando, ele matando 30 homens, porque ele ficou chateado, porque tinha perdido uma aposta. Ele desce ao local, mata 30 homens, pega as vestes dele para pagar a aposta. Isso está no versículo, está no capítulo 14. Vou passar rápido. No 15, aí acontece uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhe. Ele é traído pela esposa, ela desvenda o mistério dele, e aí ele fica bravo. Aí, porque ele fica bravo, ele mata um monte de gente, e porque ele mata um monte de gente, vão atrás dele, tudo por impulso. Ele fala assim, fez isso? Fizeram isso? Mataram a minha esposa, aí matam a mulher e o pai dela, aí ele fica impulsivo de novo e vai e mata mais um monte de gente. Repara que a vida de Sansão é voltada aos sentimentos dele. Ele sempre está matando gente por causa das apostas que ele fez, dos problemas que ele tem, da vingança que ele quer fazer. Nada é com o intuito de libertar o povo, que ele foi chamado para fazer, mas sempre voltado a cumprir algo para si próprio. Então, por impulsividade, ele toma algumas atitudes terríveis. A palavra diz que ele faz uma carnificina, talvez desnecessária, não sei. Mas o ponto é que Sansão não consultava a Deus. Ele ia sendo dirigido pela sua impulsividade e pelas suas emoções.
E sabe o que acontece quando nós não somos dirigidos e somos levados pelas nossas emoções e impulsividade? Quando não ajoelhamos diante de Deus para perguntar o que Deus espera de nós, quando nós fazemos da nossa cabeça, por impulso, nós somos levados a sermos escravos, a termos os olhos furados. Impulsividade. Um homem desse, eu não vou julgá-lo, queridos, porque eu não tinha o que ele tinha. Mas a verdade é que ele ouviu tanto que ele era o cara, provavelmente, da sua família. E ele viu tanto dele que ele se tornou um homem soberbo. A soberba também é terrível. Eu falei que ele fez uma aposta. Então ele vai no casamento dele, tem 30 filisteus, e ele fala assim: eu vou fazer uma aposta que ninguém vai ganhar de mim. Sabe aquele cara que chega é o cara? Sansão era assim. Então eu vou fazer uma aposta aqui, se eu perder eu vou dar 30 vestes festivais para você, mas se eu ganhar você vai me dar 30 vestes. Veja se isso é papel de um homem de Deus chamado a libertar o povo. Estava lá brincando com os filisteus, querendo provar que era mais inteligente. Soberbo. Quer ver outro? Depois que acontece uma das matanças dele, que você conhece, que ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. 1000 homens, ele pega uma queixada de jumento, mata. Diz a palavra na versão que eu vou usar, porque é mais interessante, na nova linguagem de hoje, eu sei que alguns torcem o nariz, diz que Sansão cantou. E o que será que Sansão cantou quando ele matou os homens? Será que ele cantou assim: Senhor me deu esses homens na mão, me deu a vitória? Não, ele cantou assim: com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. Com a queixada de um jumento, fiz montões e montões de corpos. Que cara arrogante. Que cara soberbo. Sequer tem Deus aqui na história, na musiquinha. Eu estou falando que a nova linguagem de hoje diz que ele cantou. Em outras versões diz que ele disse. Mas fica mais interessante ele cantando, né? E ele se achava. Da outra vez ele se deita com a prostituta. O povo se ajunta no portal ali de Gaza. Imagina, milhares de homens, acho que 3.000 se não me engano, esperando ele levantar para prendê-lo e matá-lo. Imagina, todo mundo, ele está se deitando com a prostituta, falou assim: amanhã cedo, a hora que ele sair, a gente vai pegar ele. Só que a palavra diz que Sansão acorda meia-noite, vai em direção ao povo. A cidade tinha um portal, queridos. Estudos dizem, não dá para saber se é verdade ou não, que tinha 3 toneladas aquele lugar, aquela porta. Diz a palavra que ele pega aquela porta nas costas, passa no meio do povo, porque o povo estava na porta, e anda cerca de 60 quilômetros com aquelas 3 toneladas. Para que ele fez isso? Ele não precisava fazer musculação, irmão, então não veio fazer, estava treinando. Ele não precisava, ele fez para mostrar: eu posso, eu sou o cara. Sansão era soberbo. E sabe qual é o problema? A soberba é resistida por Deus. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao que se acha. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem um chamado, se você tem palavra, se você sabe que você foi feito para alguma coisa, lembre-se que não é você. Lembre-se que você vai morrer e os seus bisnetos não vão lembrar do seu nome. Não é você, é o que o Senhor quer fazer através de você. Sansão cometeu um erro de achar que ele era quem tinha matado 1000 homens. Se ele fosse, não tivesse a força de Deus para matar, ele não ia matar nenhum com uma queixada, ia morrer. Mas ele matou 1000 por causa de Deus. Só que ele esqueceu disso e ele se auto-vangloriou. E sabe qual é o ponto que eu gostaria de frisar? A soberba é uma doença, queridos.
Como assim é uma doença, pastor? A soberba, você não olha a pessoa e fala assim, nossa, que homem soberbo. A não ser a Sansão que você olhava e fala assim, nossa, que cara soberbo. Mas a soberba, ela não se demonstra com o cara andando, olhando você assim. Não é assim. A soberba, ela dá sintomas. E 2 sintomas que eu queria falar para vocês são comparação e o segundo, crítica. E eu tô na minha praia, porque eu diante da internet, diante do mundo, eu digo que eu luto com isso. Eu sou crítico, queridos. Eu sou crítico. A Etel vai me mostrar algum pastor pregando, ou vai me mostrar, ou Davi vai me mostrar alguma música. O meu ouvido ele faz uma seleção para ouvir coisa errada. Para ouvir uma melodia que não combina, para ouvir um versículo que o pastor está pregando errado. Soberba. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou falando assim, eu acho que eu faria melhor. Esse acorde aqui não combinou, né, Rodrigo? Foi um empréstimo modal. Não está no campo harmônico. Quem sou eu? Quem é você, queridos? Não se engane. A outra coisa é ficar comparando. Mas eu faria melhor. Ou, às vezes a soberba é da igreja, né? Não, mas o pastor Marcelo, meu pastor, não ia errar nisso. Mas a igreja cristã bíblica, ela não, na igreja cristã bíblica, esse tipo de gente não entraria. Deus resiste o soberbo. Deus vai te resistir se você tiver um coração que se acha. Amém? Tá muito duro? Tá batendo aqui também, irmãos. Tô acabando. Inconsequência. Sansão era totalmente inconsequente. Ele não pensava no que iria acontecer. Definitivamente. Ele não olhou, ele olhava o agora. O impulsivo como era, ele olhava agora. Ele não imaginou o que viria a acontecer. Isso prova pela história dele com Dalila. Ele já tinha sido traído pela primeira filisteia. Ela já tinha entregado os seus segredos para os homens. E você conhece a história, Sansão se afeiçoa, se apaixona por Dalila. E essa mulher faz um inferno da vida dele, queridos. E a história que você lê, você fala assim, não acredito. Não é possível. Não é possível que Sansão era tão burro. Leia capítulo 16, você vai olhar e fala assim, não, Sansão é burro. E esse é o próximo passo, o próximo tópico. Até dei spoiler já. Ele era inconsequente, ele não pensava no que ia acontecer. Ele só pensava no agora. Tanto ele não pensava, que da última vez, ele foi... Por 4 vezes, né? Por 4 vezes ele foi, Dalila tentou prendê-lo. Por 4 vezes. 3, ele tinha mentido para ela e conseguiu se livrar. Na 4ª, não. Só que quando acontece de fato que raspam o cabelo dele, quando Dalila raspa a cabeça de Sansão, e acorda ele dizendo, olha, os teus inimigos estão aí, o que ele fala? Vou me livrar. Como eu sempre fiz. Ele não viu tudo o que ele vinha fazendo. Ele não olhou para a conduta de vida que ele tinha e que um dia Deus ia pedir conta. Talvez nem Deus nesse caso. Eu digo Deus porque os princípios de Deus, querido, você semeia e você colhe. Então, os princípios de Deus iam fazer com que Sansão culminasse em derrota. Só que ele não viu isso. Ele foi inconsequente, ele só viu agora. Então, nós achamos que... E você pode estar nessa situação, queridos. Você tem pecado, você tem visto, você tem feito o que desagrada ao coração de Deus e nada tem acontecido. E Deus tem te livrado, e Deus tem te dado bênçãos, você tem prosperado em todas as áreas.
Mas Gálatas 6, 7 não mente. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Sansão estava colhendo aquilo que ele plantou a vida inteira dele. Em consequência. E o último, uma palavra nova para o seu vocabulário: necessidade. Bonito, né? É o caráter de quem é nécio, de quem é tolo. Então, Sansão foi burro, irmãos. Orelhudo. Leia capítulo 16 de Juízes e concorde comigo que ele foi muito burro. Um homem que era inteligente, um homem que não precisava estar onde está. Ele já tinha sido traído. Ele não usou o passado. Ele foi traído 3 vezes por Dalila e mais uma vez ele abriu o coração para ela. Sansão foi burro, queridos. O que eu queria pontuar com tudo isso que nós falamos? Às vezes nós vivemos uma vida de pecado, mas nós estamos em aparente paz. Nada tem acontecido, seu trabalho está prosperando, sua saúde está prosperando. Você não está vendo as consequências do seu pecado. Você não está vendo as consequências da sua desobediência. E você prefere continuar do jeito que você está. Quando Deus está dizendo muito claro na palavra dele. Nós não vivemos um voto de nazireado, mas nós temos condutas que o Senhor Jesus nos deixou. Talvez você hoje esteja assim. Mas nós preferimos continuar com os nossos olhos furados espiritualmente. E você está achando que está tudo bem, mas você está girando um moinho. Um ciclo vicioso de derrota. Seja onde a gente sempre dá os mesmos exemplos, mas eu não sei qual que pode ser o ciclo vicioso da qual você está sempre caindo, queridos. Eu não quero pontuar mais uma vez pornografia, adultério. Às vezes é uma coisa menor, mas que te incomoda e você tem caído na mentira boba, no desânimo. São prisões, queridos. Eu não sei o que pode estar te cegando, o que pode estar fazendo você viver um ciclo vicioso de derrota e você não vê a sua vida saindo da mornidão, você não vê o marasmo espiritual saindo, você no seu ministério, naquilo que você quer fazer para Deus. E eu acho que essa palavra é um pouco ministerial mesmo, querido, é um pouco de vida cristã que Deus quer falar conosco. Talvez você não está vendo o seu ministério fluir, talvez você não está vendo a sua vida com Cristo no potencial que ela deveria ser, porque você tem negligenciado as palavras que Deus tem dado, você tem negligenciado as ordenanças que Deus tem nos dado, você não tem sido submisso à sua liderança. Muito pelo contrário, muitas vezes você se mostra soberbo, crítico, você é impulsivo. Entra no ministério porque está afim, amanhã o fulano olha na sua cara, você sai do ministério. Porque fulano não me tratou de tal jeito. Queridos, cresça, amadureça. Nós não somos chamados, claro que tem novos convertidos, a vida cristã é um amadurecimento contínuo, mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cresça. Não deixa que você seja jogado para baixo. E que você fique rodando moinhos. E a história de Sansão, muitas vezes, queridos, eu não vou acabar com o glamour da história de Sansão, porque todo mundo sabe a história, ele está na rol dos heróis da fé. Se fosse eu, Deus, se eu for para o céu em nome de Jesus, se eu for salvo encontrar ele, eu falo assim: deu sorte, hein, campeão? Vou falar, porque eu já vi muita gente pregando que no final ele se arrependeu, que no final ele foi colocado nas pilastras. Vamos ler o que aconteceu? Juízes 16. Eu quero que você faça uma interpretação de texto comigo. Deixa eu ver onde vai estar, peraí, gente.
Sansão então é levado para o templo de Dagon, que era o deus dos filisteus, e ele então ali cego, sendo motivo de piada. Você pensa, Sansão com tudo isso mudou. Sansão com tudo isso se arrependeu. Eu não sei se ele se arrependeu, irmãos, mas o que eu vou ler aqui me demonstra um pouco do que é Sansão. Então Sansão orou ao Senhor, dizendo, eu vou ler na linguagem de hoje: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Vamos ler outra versão? Revista e atualizada. Peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Qual era o problema de Sansão? Era o povo que estava trazendo o povo de Israel cativo? Subjugando o povo de Israel? Não, queridos. Até na última oração, e isso eu fiquei triste, até na última oração dele, ele olhou para ele mesmo. Deixe que eu me vingue do meu olho. Mas o lindo da história é que ele orou a Deus. E Deus não está muito preocupado nesse aspecto, com os erros de Sansão. Ele olha o coração, ele sabe a conduta e ele é um Deus de quem não se zomba, mas ele é um Deus que ouve e escuta a oração, e ele dá o livramento para Sansão. E naquele momento Sansão mata mais de 3.000 homens, mata mais na morte do que em vida. Uma oração te separa do agir poderoso de Deus, amém? Você está à distância de uma oração de fazer cair os templos de Salomão, os templos de Dagon na sua vida. Você está a uma oração de recuperar o tempo perdido. Feche seus olhos. Eu quero que você medite nisso que foi pregado, queridos. Você tem cometido erros? Você tem tido fracassos na vida cristã? Você tem andado em círculo? Talvez você se enxergou como eu mesmo me enxerguei. Talvez você esteja sendo soberbo, querido. Talvez você esteja sendo arrogante, talvez você esteja sendo inconsequente. Nem a sua própria vida, querido, nem a sua própria vida pertence a você. Se você está sentado aqui, nesta manhã, é porque há um propósito de Deus para a sua vida. Assim como Deus desceu do céu para falar sobre o propósito de Sansão, assim Deus tem um propósito para você. E eu, como pastor, tudo que eu não quero é olhar para a sua vida espiritualmente e te ver empurrando um moinho, querido, cego. Não foi para isso que você foi chamado. Deus capacitou Sansão. Eu creio que Deus sonhou com Sansão. Era um homem preparado. E me perdoem alguns que não concordam com o que eu vou dizer, mas eu creio que Deus tinha outros caminhos para Sansão aqui na terra. No final de contas, Deus realmente é soberano e Deus tinha que usar Sansão e ele usou. Mas eu creio que Deus lá no céu, ele não definiu. Não, eu vou fazer Sansão ser um
um cara que só vai errar a vida toda. Não creio. Não creio que ele tenha chamado um homem para ser consagrado, para simplesmente expor isso. Não creio em Deus assim. Me perdoem alguns. Creio que Deus tinha planos melhores para Sansão. Mas Sansão está no rol dos heróis da fé. E provavelmente esse que vos fala não estará. Então quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar? Eu quero nessa manhã que você se arrependa diante do Senhor. Vou te dar 2 minutos, 3 minutos, Rodrigo. Pastor Paulo vai cantar uma canção. É um tempo teu e com o seu Senhor. Se você tem se sentido preso, rodando moinhos incansavelmente na sua vida espiritual, se arrependa. Talvez eu não citei algum dos problemas que Deus e o próprio Espírito Santo está dizendo. E este é o seu problema que não foi falado pelo pastor Fabiano. Mas é isso que tem feito você estar cego e empurrando moinhos. Tire um tempo para orar ao Senhor. Queridos, eu sinto o Senhor falando para alguém. Eu vi um cadeado fechado, muito grosso, muito forte, com a palavra demissão. Eu creio que Deus está falando para alguém que tem carregado nas costas um carimbo de demitido. Como se você não fosse apto. Não sei se você perdeu vários empregos que você nunca para, mas o ponto é que você tem sido carimbado com um carimbo de demitido. Você não serve. Pai, em nome de Jesus, que a tua libertação venha agora. Encontre essa vida, Pai, em nome de Jesus. Cadeados sejam caídos, cadeias mentais caiam por terra em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor nesta manhã, Ele coloca um carimbo de aprovado na sua vida. Aprovado com mérito. Um carimbo, um carimbo com o sangue de Jesus, queridos. Escrito aprovado. Aprovado. Contratado. Pai, nós queremos te agradecer porque sua palavra é fiel, Deus. Que nós possamos sair daqui conscientes daquilo que temos falhado e prontos para agir, prontos para mudar, prontos para andar em transformação de vida, andar de glória em glória para parecer mais com o Senhor. Nesta manhã fortalece a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não seremos aqueles homens capacitados, cheios de promessas, cheios de propósitos, mas que andaremos de cabeça baixa, empurrando moinho, Deus, cegos. Não seremos. Nós seremos homens e mulheres que andarão empurrando, oh Deus, o exército do inimigo para trás. Andaremos, marchando para frente, como quem olha para cima e sabe de onde vem o socorro. Essa é a nossa oração. Pai, abre os nossos olhos, que toda cadeia, todo grilhão seja caído dos nossos pés e das nossas mãos, e que nós, assim como Sansão, Deus, possamos, Pai, derrubar templos idólatras nas nossas vidas. É assim que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus.